tarde. Vamos fazer o nosso Verdade em Pauta da semana e vamos tratar hoje do transporte coletivo urbano de Ponta Grossa. A questão de 60 dias, nós trouxemos aqui o empresário e engenheiro Elmiro Bobeck, que foi por 10 anos presidente do Conselho Municipal de Transporte, e que deu o depoimento dele dizendo que Ponta Grossa tem um dos melhores serviços do Brasil em matéria de transporte coletivo, né? Então, recentemente aí houve o aumento da passagem, daí há uma gritaria, porque aumentou a passagem do ônibus. Mas aumenta o preço do café, o preço do arroz, aumenta a gasolina, aumenta o pedágio, né? Ônibus não cai do céu, né? Quando chove, podia chover gasolina, chover óleo diesel, mas não chove, é água que vem, não é? Então, de repente, daí é uma discussão emocional. Mas eu acho que a cidade precisa refletir, principalmente esses críticos aí que querem disputar a eleição no que vem, para ver a qualidade desse serviço nos grandes centros do Brasil. A televisão mostra aí, não é? Para que a discussão seja racional e não passional. E o nosso entrevistado, ele está estreando uma função nova dentro da aviação Campos Gerais, que é a função de relações institucionais. O advogado Rodrigo Vensky, que já prestava serviço para a empresa na área jurídica, acaba de assumir essa função para facilitar essa conversa com a comunidade. Porque uma coisa é só ficar criticando, outra coisa é sentar na mesa para conhecer números. E essa é a missão do Rodrigo. Então, nesse esforço da aviação Campos Gerais, aliás, até merece um elogio a direção da empresa, por essa aproximação, né? Porque a empresa não tem nada a esconder, muito pelo contrário. Ela é prestadora de serviço por conta de uma concorrência pública que o município faz, e a empresa participou, e a concorrência teve 2 lotes. Não, precisamos acabar com esse monopólio. Mas o governo do PT fez 2 lotes. A aviação Campos Gerais ganhou os 2 lotes. Em um lote ela concorreu sozinha, no outro lote teve a Iapó que concorreu. A aviação Campos Gerais ganhou. E aí o prefeito, que era do PT, o Périx, que sempre combateu, né? Então, acabar com o monopólio, tal e coisa. O contrato da aviação Campos Gerais era de 10 anos. O Périx fez 10 e mais 10. Quer dizer, santa coerência desse discurso dele, não é? Mas vamos conversar com o Rodrigo, senão eu fico falando aqui e o Rodrigo fica assistindo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Daí. Obrigado. Bem, foi criado um cargo, né? E você ocupando esse cargo, justamente para estabelecer essa proximidade maior com a comunidade. Até porque, se existe uma empresa transparente, a aviação Campos Gerais, porque ela está o dia inteiro com a população, não é? Bom, Daí, obrigado por abrir esse espaço para a gente, convidar a gente para vir conversar um pouco sobre o transporte coletivo. Acho que é um tema importantíssimo para a nossa comunidade, né? Afinal de contas, todo dia nosso sistema está atuante, está operando, está com a população integral aí atendendo. E a Diretoria de Relações Institucionais vem justamente para isso, né? Ela vem para trazer um pouco mais de informação para todos os atores. Sim. Seja para as mídias sociais, para a comunicação, seja para o próprio executivo, legislativo, porque a gente sente que às vezes o debate ele fica um pouco esvaziado de conteúdo. É porque é um debate de um lado só, não é? Quer dizer, daqui a pouco eu começo a criticar a empresa aqui, eu imagino, e daí eu falo e critico, mas eu não vou buscar, né, lá a informação. Eu estava comentando aqui com o Rodrigo e com a jornalista Carol, que está acompanhando o Rodrigo aqui, antes do início aqui, lembrando da companhia Prada de Eletricidade, que vocês que me acompanham sabem que eu já contei a história da Prada, né? Então, criticar uma Prada, mas nunca ninguém foi lá em São Paulo discutir com a direção da Prada, até que o Ciro Martins foi lá um dia, né? E a Prada, que era tão criticada,
que parecia que era o fim do mundo, que ela era a responsável pela falta de crescimento da cidade, o desenvolvimento, o Ciro foi lá pedir para o comendador Prada, para que a Prada levasse a energia elétrica no distrito industrial. E daí a Sambra, que se instalou, que foi a primeira indústria a se instalar, né? A Sambra se instalou com a energia da Prada. Por que que os críticos não vão visitar a aviação de Campos Gerais para conhecer números? Não é, Rodrigo? Com certeza. Eu acho que a ideia é justamente começar a trazer os números, eles já estão abertos, né? A gente já, todas as nossas informações são transmitidas para a autarquia, para o Conselho Municipal de Transportes, né? O Amiro foi presidente por bastante tempo, conhece muito do transporte coletivo. E, basicamente, tanto é que na semana que vem, eu estou dando essa notícia em primeira mão aqui, nós vamos lançar um material que vai ser informativo para toda a sociedade, né? Vai estar disponível nas nossas redes sociais, no nosso site, e a gente vai fazer a entrega dele tanto para os vereadores, para o executivo, para os meios de comunicação. O que vai trazer esse material? Vão trazer diversas informações a respeito de índices inflacionários, qual foi a correção aplicada, qual que é o custo por quilômetro. São diversas informações importantes para subsidiar a discussão, efetivamente. Porque a VCG não ignora a discussão. 4,43, que é a tarifa técnica, é uma tarifa elevada. Nós não podemos esconder isso. Agora, quais são as soluções possíveis, de uma forma técnica, uma forma que efetivamente consiga implementar? Porque a gente ter um discurso que eventualmente não é aplicável, ele não enriquece o debate. Agora, quais são as alternativas? Que outras práticas são feitas em outras cidades, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, que a gente pode trazer para cá e começar a implementar? O que deu certo lá que possa melhorar aqui. E claro, e de repente tem muita coisa que dá certo aqui que pode servir para as outras cidades. Com certeza. Não é? Porque cada cidade tem um modelo, né? Como você bem disse, nós temos um modelo que foi licitado em 2003, foi renovado em 2012, se não me engano, e é um modelo dado, é um contrato. O que significa isso? Tem obrigações por parte da aviação e direitos por parte da aviação e do poder público. Então, nós buscamos o tempo todo o cumprimento integral do contrato, né? E solicitamos da outra parte também, porque, afinal de contas, um contrato de longo prazo ele não pode ser avaliado sempre por períodos. O contrato é lei entre as partes. Exatamente. Então, cada parte tem direitos e obrigações. Perfeitamente. Não é? E, por vezes, a gente faz uma avaliação a gente fotografa, recorta, né, um período de 1, 2 anos, 3 anos, não. O contrato já tem 16 anos e alguns meses de vigência, né? E ele, por vezes, ele é mais difícil, por vezes ele é um pouco mais fácil, por vezes ele é mais difícil. E assim a curva do contrato é um contrato de longo prazo, né? Portanto, tem que ser avaliado dessa forma, né? Por todos os atores, né? Não é? Porque, você vê, agora recentemente, aí, né, o presidente da Câmara estava com uma ideia maluca, até ele chegou a apresentar um projeto, né? Para criar, abrir concorrência para outras empresas por conta dos núcleos novos que foram criados. Mas como é que está? Porque o contrato está lá, o município fez com uma empresa, e claro, na vigência do contrato é a única empresa que ganhou a concorrência. Como é que vai criar uma outra empresa? Como é que essa outra empresa vai circular? Ela vai no terminal? Ela vai usar os pontos de ônibus? Mas, né? Então, não é muito mais fácil. Aliás, o presidente da Câmara, tá, as críticas da Sanepar, ele foi em Curitiba, sozinho, é bom que se diga, né? Foi lá, fez uma live lá com a direção da Sanepar e voltou falando maravilha da Sanepar, que não merece elogio, né? A Sanepar não merece elogio porque a Sanepar não cumpre contrato, né? Por que não vai aqui? Porque é muito mais perto aqui na aviação Campos Gerais, né? Conversar com vocês, né? Convidar para vocês irem na Câmara, falar com os vereadores. Não é mais fácil? O projeto está tramitando, né? O projeto está tramitando, Sim. Foi retirado para vistas agora e deve ser colocado em votação nas próximas semanas. Mas a gente não vislumbra muito a aplicabilidade ainda por enquanto. Vamos ver como é que vai desenrolar. Sim. Né? Justamente por questão tem 2 fatores, né? Primeiro, porque o contrato prevê uma exclusividade, né, que a interpretação da Câmara é um pouco diferente da aviação Campos Gerais. Eles entendem que a exclusividade era só em relação àquelas linhas, como se a cidade fosse um ente estanque, e durante 20 anos não vai haver criação, porque houve criação, mas houve extinção de linhas. Houve linhas que foram ampliadas a abrangência. Não tem a mesma nomenclatura do edital, mas é um contrato dinâmico. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto
daí você falou uma coisa muito interessante, vai ter mais uma empresa concorrendo? Na verdade, isso é uma dúvida. Eu até, conversando com alguns vereadores, acho que até na Câmara foi falado na tribuna, que eles incentivam até a criação de pequenos empreendedores que possam vir explorar linhas individualmente. Então, nós poderíamos ter vários operadores, linha por linha. E aí o risco da população aumenta, né? A partir do momento que você tem vários operadores, uma linha deixa de atender um dia, a outra deixa de atender no outro, né? Hoje a gente tem um grau de eficiência e de atendimento de 99,999% de atendimento, né? O nosso 0,1% do atendimento é ônibus que às vezes tem algum problema mecânico, todo mundo tem esse problema, algum acidente. É máquina, né? Quebra por um pneu, né? Então, realmente, é um projeto que a gente ainda não sabe. A gente, né, respeita a Câmara, a gente precisa entender, e o tempo todo a gente discute internamente que a gente é cumpridor de leis, desde que as leis tenham validade plena, né? Desde que haja uma... É preciso dizer o seguinte, que ao propor uma nova lei, é preciso olhar do lado que existe um contrato. E esse contrato é lei entre as partes. Então, esse contrato só pode... ter validade uma nova lei desde que as partes concordem, claro. Né? Posso lhe trazer uma pergunta que não há resposta, né? Pelo menos eu não tive resposta. Algumas linhas foram criadas e a autarquia nos solicitou atendimento de determinados bairros, certo? Foram bairros que foram surgindo, etc. Que Ponta Grossa, graças, né, uma expansão notável. E os ônibus que foram adquiridos para atendimento de determinados bairros? É a pergunta que a gente faz para os vereadores e a gente não tem uma resposta. O que vai ser feito em contrapartida para a indenização de um possível... O investimento que a empresa fez para atender esses determinados bairros. Porque tem bairros que são muito distantes e o ônibus roda vazio. Ou seja, o IPCA prejudicou né, nesse período justamente pela distância dos bairros. E o ônibus que tem 2, 3, 4 anos de uso, né, porque o prazo de um ônibus é 10 anos, e está atendendo um determinado bairro que vai ser atendido por uma nova linha. A gente não tem muito essa resposta ainda do que vai ser feito. E pode ter um reverso aí, né? Então, por isso que a gente acredita que vai ser uma lei que vai ter uma grande dificuldade de ser aprovada de implementação, né? Mas eu acho importante essa diretoria que foi criada, né? E aí você sendo o primeiro diretor dessas relações institucionais com a comunidade, para levar, né? Porque... a empresa tem muitos números positivos, né, que a comunidade não conhece. Então, a própria diretoria, de repente, chegou no momento, escute, mas nós precisamos contar o que nós fazemos, claro. Porque aí fica recebendo crítica. Não, preciso contar. Né? Então, eu imagino você ir lá na associação comercial, né, com os empresários, que eu também acho esquisito, a associação comercial é contra o aumento do ônibus. Uma associação comercial... não pode entrar na esteira da demagogia política, né? Porque ela é associação comercial e industrial. A Aviação Campos Gerais faz parte da associação, né? Para que os empresários se informem, né? E poder estabelecer o debate, como se falou, claro, ele é salutar, interessante, mas ele precisa ser racional. Né? Então eu acho que agora, com essa diretoria, a empresa se aproxima mais para levar as informações. Vou trazer um dado para você, daí o que é importante. Então, na semana que vem, a gente vai preparar um material, vai circular, vai fazer grande divulgação a respeito disso, de vários dados, né, estatísticos e percentuais de... Porque é importante que o pessoal entenda, tá, mas subiu então tantos por cento a tarifa. Isso é mais ou menos que a inflação. Tá, mas como é que foi a tarifa do ano passado? Vou dar um exemplo. A gente estava numa tarifa de 4,43, tarifa técnica, né? Embora o decreto tenha sido um pouco menor que a tarifa correta. Mas ano passado não era 3,80 também. Era 3,99, era R$4. Já houve uma defasagem no ano passado. Já houve uma defasagem. Né? E acumulativo. Né? Toda vez que você dá um aumento de tarifa fora do contrato, em desrespeito a um contrato estabelecido, uma planilha que é calculada pela autarquia municipal, você vai gerando distorções, que uma hora a conta chega. Né? Então, o que é importante falar? A gente fez um levantamento, por exemplo, índice inflacionário dos últimos 5 anos, tá? INPC, que é o índice que mais afeta a nossa vida, porque é o consumo direto, né? 49% de aumento. E os últimos 5 anos? 5 anos, 2014 e 2019, né? No período que a gente está agora. Fechou em setembro, né?
Acho que na verdade fechou em agosto, porque setembro ainda não temos o índice atualizado. E o índice de aumento de custo do quilômetro, porque o que importa na aviação é o custo do quilômetro, né? Certo. Foi 38%. Então o aumento do custo do quilômetro foi 10% abaixo. 10% não, né? Da inflação. Exatamente, foi mesmo, a diferença é maior, é exponencial, né? Agora, qual que é o índice que nos afeta muito? É a perda do passageiro. Então, nos últimos 5 anos, a estimativa agora do fechamento de 2019 é de perda de 19,8% dos passageiros que estão migrando para outros modais. A tecnologia está aí, a moto, aí o Uber e tal, né? O aplicativo. Quer dizer, tem tudo isso e vale citar, acrescentar, né? A empresa tem um investimento alto, né? Então, no instante que começa a diminuir passageiro, há uma preocupação, porque daí quando vem a tarifa, claro que aumenta a tarifa, porque o quilômetro rodado, ele tem uma compatibilização com o número de passageiros. Na verdade, ele é diretamente proporcional. Porque, veja, o custo, vamos supor que não houvesse inflação, não houvesse aumento de custo, mas a gente perde 50% dos passageiros. Para eu manter tantos ônibus, tantos horários, vai automaticamente aumentar 50% a tarifa. Porque se você mantém a demanda, ou seja, óleo diesel vai continuar gastando igual, pneu, o salário dos motoristas, dos trocadores, etc. O custo continua tudo igual. Tudo igual. Né? Agora, perdeu 50% dos passageiros. Automaticamente você tem que aumentar 50% da tarifa. Quantos funcionários tem a aviação Campos Gerais? 1.200, 1.250 mais ou menos. 1.200 funcionários, né? Olha, 1.200 famílias. Né? Houve um tempo que a BCG era a maior empregadora depois da prefeitura. Hoje temos rede de supermercado aí tal, que as lojas aí, né, que tem números parecidos, né, mas é uma grande empregadora. Então é um dado relevante. Quantos veículos tem? 217 hoje em operação. Qual é o custo médio de um ônibus? O valor do ônibus? 200, 300 mil reais. Né? Então, olha o tamanho do varia, do investimento. Tem Sim, mais claro. um tipo de ônibus, articulado, tem o mid. Tem um articulado. Mas Quando é que a cidade vai ter um biarticulado? Ela comportaria já, não? Acredito que o problema do biarticulado maior são as vias, né? Você tem que ter vias com canaletas específicas, etc. E hoje a criação de canaleta ela é combatida em Ponta Grossa, né? A gente teve um episódio agora que a prefeitura, isso quem resolve sempre é a prefeitura, a autarquia municipal de trânsito, né? Mas eles tentaram fazer uma canaleta. A prefeitura quis fazer no calçadão ali. Enfrentou resistência. E houve uma resistência do... E era um trecho curto, né? Então acho que a biarticulada em Ponta Grossa talvez tenha um tempo ainda para acontecer. Eu acho que não há demanda também ainda. Ainda não. Né? Em alguns horários de pico, com certeza iria lotar do mesmo jeito. Bem, essa sequência de palestras, vamos dizer assim, você já começou a fazer, já tem o planejamento? Por exemplo, associação comercial, por exemplo, clubes de serviço, né? Conversar com a comunidade e que a comunidade provoque também, né? Quer dizer, então agora o Rodrigo é um diretor que está lá à disposição da comunidade para conversar. Então, clube de serviço, associação comercial, sindicato, associações de classe, né? Aí, sei lá, professor, advogado, né? Enfim, porque o transporte coletivo, direto ou indiretamente, ele está envolvido na vida de toda a comunidade. Você pegou o ponto crucial. Acho que esse é o ponto crucial. A comunidade, de um modo geral, ter cada vez mais acesso à aviação em Campos Gerais e dialogar. Né? Eu sou pontagrossense, né? Nasci em Ponta Grossa, morei um pouco fora, mas sou pontagrossense. E sou presidente do Lions hoje. Olha aí, eu falando com o serviço aí, né? Eu sou presidente do Lions Ponta Grossa Centro. O centro. E então a nossa ideia é justamente aproximar da comunidade, trazer a associação. Então, assim, primeiro passo, semana que vem a gente vai lançar um material para conhecimento das pessoas, as pessoas começarem vai ser um material relativamente simples, mas muito rico em informação, né? Informação já direcionada, inteligente. Vocês vão começar a mostrar números para a comunidade. Que eles já estão à disposição, né?
até a maior parte dos números, para não dizer todos os números, a gente tirou do próprio portal da Autarquia Municipal de Trânsito, para que os dados sejam absolutamente dentro dos parâmetros, para que não haja distorção de 0,1, 0,2, sempre há uma distorção. São dados oficiais. São dados oficiais. Então, a nossa intenção é que os dados sejam sempre oficiais, com fonte, né? Para a gente ter uma lisura no que a gente está transmitindo para a população. E, com certeza, as agendas daqui para frente serão constantes nas associações, nas entidades de classe, no clube de serviço excelente, e para que as pessoas comecem a participar junto conosco, né? E a comunidade precisa entender que a Aviação Campos Gerais não é inimiga da comunidade, muito pelo contrário. Né? Ela é uma prestadora de serviço, não é? Então, a empresa não tem nada a esconder, né? Tanto que ela é uma prestadora de serviço e o poder concedente é o município. Então, ela deve satisfação ao município. Né? A autarquia tem o arquivo de tudo lá, né? A própria autarquia que comanda esse processo de revisão da tarifa. Bom, as entidades quiserem que procurem, que peçam, né, a visita, e você vai estar à disposição. Sempre à disposição. Vamos estabelecer agendas, vamos conversar com as pessoas. Então, assim, todo mundo que tiver interesse em conversar conosco será absolutamente recebido no mais breve possível. Porque a partir do momento que há interesse das pessoas em entenderem melhor o transporte coletivo, o nosso interesse também está presente. Mas eu quero trazer uma informação importante. O desenvolvimento da cidade passa por transporte coletivo. Sim. E o transporte coletivo também depende do desenvolvimento da cidade. Sim. Então, assim, acho muito importante que as coisas andem junto. Então, a associação comercial, por exemplo, é fundamental. Fundamental a gente discutir a tarifa com eles para que eles também tragam possibilidade de a gente reduzir a tarifa. Eles podem trazer ideias. A OAB, os clubes de serviço, podem ser... Ideias vão surgindo. A Associação dos Engenheiros. Com certeza. A Associação dos Engenheiros é sensacional, porque tem know-how, né? Então, Sim. é importantíssimo isso para a gente. Bom, vamos falar da qualidade do serviço prestado pela Aviação Campos Gerais, porque eu digo aqui, eu citei, né, conversa comigo aqui, ó, entre as 5, não, né, a qualidade do serviço de Ponta Grossa está entre as melhores do Brasil. Né? Então, dito isso, por quem conhece, por quem presidiu por mais de 10 anos a comissão lá, né, então é uma fonte insuspeita. A qualidade de serviço da Aviação Campos Gerais realmente é muito superior a muitas cidades de grande porte. Então, Sim. Se você pegar um ônibus em Ponta Grossa, talvez ele seja melhor que o de Curitiba. Talvez não. Com muito maior porque probabilidade. Curitiba já teve o tempo de ser uma referência e de repente caiu. E é bom trazer esse exemplo só porque ela é uma cidade mais próxima. Agora, eu já morei em São Paulo, por exemplo. São Paulo, a qualidade de transporte é infinitamente inferior à nossa. Mas Sim. É infinitamente inferior. A lotação dos ônibus, até a conservação dos ônibus. Nas grandes São Paulo, Rio, é uma tragédia. E a rigor eles teriam uma facilidade que nós não temos, porque eles teriam um volume maior de passageiros e eles têm muito preparo de via, ou seja, eles têm muita canaleta, muitas vias exclusivas. Então, a rigor, o transporte lá teria uma facilidade que nós aqui em Ponta Grossa não temos, né? Então, a nossa qualidade de serviço realmente... Tanto é que o volume de reclamações é bastante baixo, né? Ele é conferido pela autarquia, etc., né? Mas ele é bastante baixo, né? Mas eu queria que você falasse, então, da preocupação da empresa em preservar essa qualidade de serviço, né? Porque no instante que a empresa presta um bom serviço, é preciso que haja esse reconhecimento. Sim. Então, eu gostaria que você falasse porque a gente presta um bom serviço, mas por que o serviço tem qualidade? Porque alguém está preocupado e monitorando. Com certeza. Né? A gente é fiscalizado constantemente pela Autarquia Municipal de Trânsito a respeito do desempenho. E o desempenho é todo o desempenho. Seja o volume de passageiros, lotações nos horários de pico, né? Seja a conservação dos ônibus, a idade dos ônibus, né? Então, tudo isso é monitorado. Limpeza dos ônibus. Né? Então, assim, e tem um ponto muito, muito, muito importante, que é o seguinte. Se a nossa prestação de serviço baixar de qualidade, mais ainda o modal transporte coletivo, por exemplo, modal aplicativos, Uber, a moto, o patinete e outras formas de bicicleta vão ser utilizados pelos usuários. Patinete não chegou aqui ainda. Aí não chegou, mas as pessoas podem adquirir, né? Mas daqui a pouco... Mas vai, né? Ponta Grossa tem uma característica de terreno um pouco mais difícil de utilização do patinete. De declive e tal, né? Mas nossas calçadas, uma maravilha de patinete, imagine. Não é muito adequado. Mas o ponto é assim, nós precisamos manter, e nós lutamos muito para manter a qualidade de serviço,
para que o passageiro se mantenha fiel ao transporte coletivo, né? Quanto mais o modal é utilizado, mais barato fica. Quanto mais, até quando a gente vê manifestações até de alguns políticos dizendo que deve ser boicotado o transporte coletivo, que a gente deve evitar... Aliás, eu achei uma coisa sensacional, muito original, né? Os usuários fazer protesto, que foi meia dúzia de gato pingado lá, né? Mas que absurdo! Mas o que é aquilo? Aquilo é político instigando para comprometer a imagem da empresa. Ele vai cuidar da obrigação dele, vem criar confusão. Mas, né? mas a lógica, ela é complicada, porque a partir do momento que você estimula as pessoas a saírem do sistema, o que acontece? Né? Que a gente acabou de discutir, encarece. Sim. Quanto mais as pessoas, a evasão de passageiro, mais o sistema encarece. Então, se propagar a evasão do passageiro, ele é maléfico para o sistema, né? Eu acho que até ele presta um desserviço, claro, porque o ônibus continua circulando. Exatamente. Ninguém vai subir no ônibus, mas todo o ônibus vai andar vazio. E alguém vai pagar, porque né, a empresa está cumprindo com a sua parte de colocar o ônibus para rodar. Né? Não tem passageiro, a culpa não é da empresa. Né? Exatamente. E a gente precisa atender todo o município, né? Acho que a gente precisa entender que o sistema ele é constante, ele é regular, a gente precisa estar todo, mesmo que tenha 0 passageiros, nós precisamos ir até o ponto final e voltar 2, 3, 4 vezes vazios. Por quê? Porque o nosso contrato a gente precisa cumpri-lo, né? Então por isso que as pessoas precisam ter essa visão, né? Por exemplo, a empresa tem lá oficina mecânica, né? A lavagem dos veículos que é diária, né? Não, ônibus sujo não tem ônibus sujo. Né? Então, e por que eu sempre falo bem do serviço do transporte? Por que eu falo? Eu conheço o transporte coletivo de Ponta Grossa, e daí eu vou contar a história, né? Desde o tempo da autoviação pontagrossense, que foi adquirida daí pela família Mesomo, né? Alberto Mesomo, que eu sempre falei, apresentaram um projeto esquisito, porque se existia um nome para nominar a estação rodoviária, era Alberto Mesomo, que tinha tudo a ver. Aí puseram, com todo respeito lá, o cidadão que foi vereador e tal, que tinha cartório, não tem nada a ver com mais, né? Então daí o Alberto Mesomo comprou a autoaviação e criou a aviação Campos Gerais, né? A autoaviação... família Arzental estavam, acho que cansaram do serviço, eram ônibus velhos, Chevrolet e tal. Aí vem a aviação Campos Gerais com uma frota de ônibus Mercedes. Foi um encanto na cidade. E desde então ficou preservada a qualidade. Então, e daí eu acompanho, conheço, né, estou falando do Mesomo, né? Eu não sei se ele ficou na aviação Campos Gerais 10, 15 anos, que daí a família Gulim comprou a aviação Campos Gerais, porque o Expresso Princesa dos Campos foi do Alberto Mesomo também, daí o Gulim comprou. Né? E daí são famílias que a gente conhece, empresários tradicionais, né? A seriedade, o compromisso com a comunidade. Né? Então são valores que nem sempre são passados e que agora a empresa vai oferecer isso aí para... Sim, através de você. Acredito que o fato de você ter já uma expertise de muito tempo, né, porque a expertise se mantém, né? Sim, sim. O fato da empresa ter sido adquirida, ela manteve a mesma política, algumas coisas ela melhorou, porque é natural do mercado, né? Mas a política da empresa sempre foi trazer um serviço de qualidade da população, cumprir os contratos, até que a gente nunca foi notificado no descumprimento de contrato. No descumprimento de contrato, nunca houve nenhuma notificação por parte do Poder Concedente. Por quê? Porque sempre que há algum tipo de aferição que, você precisa melhorar determinado índice, nós vamos lá e fazemos a lição de casa, porque, afinal de contas, né, um período tão longo de concessão. E é importante dizer que, para a gente, a concessão de Ponta Grossa, ela é modelo. Né? A gente estava discutindo sobre Ponta Grossa, ela é modelo para as outras empresas do grupo também. Muitas vezes as pessoas vêm de outras cidades para conhecer o nosso modelo de gestão, o nosso modelo de transporte de qualidade, etc., para poder... Você disse há pouco, né, que o serviço de Ponta Grossa hoje
Ele tem mais qualidade do que o transporte coletivo de Curitiba. E olha que a família Gulin está lá em Curitiba também, né? Então, a evolução e a manutenção da qualidade do nosso serviço aqui. Com certeza, eu acho que sempre você busca em outras empresas, mesmo seja da família, seja de outras famílias, de outros proprietários, uma interação para buscar melhoria do serviço, né? Então, acho que quando a gente se torna modelo para outras cidades, é uma satisfação muito grande, né? Bom, Rodrigo, quero agradecer a presença aqui, né, trazer informação. É importante a gente conhecer a realidade. Vai fazer a crítica? Eu acho que a crítica é bem-vinda, desde que é uma crítica consequente, uma crítica razoável, mas combater uma empresa, né, genuinamente nossa, que eficiente no serviço que presta, por pura maldade, daí não, né? Para fazer politicagem em cima, não. Olha, nós estamos no século XXI, né? Não vamos reeditar a questão da Prada da metade do século XX, né? Muito pelo contrário. E agora a empresa oferece, então, um profissional competente para estabelecer essa relação, para ser mais próxima. E a empresa, como eu falei, não é inimiga, muito pelo contrário, né? Para que as pessoas de bem, as pessoas bem intencionadas, possam procurá-lo, né? Para esclarecer e, mais do que nunca, a comunidade ser uma parceira. Tá Com bom? certeza, Daí. Muito obrigado. A gente tá as portas abertas para você, para a tua audiência, né, para toda a comunidade, para responder perguntas e enriquecer o debate. Muito obrigado. Feito, Rodrigo. Obrigado. Um abraço. Semana que vem nós temos um novo encontro, né, com o Verdade em Pauta, discutindo o interesse da comunidade, assunto os mais variados. Tudo bem? Um abraço.